Estamos com Brad Sadler, veterano correspondente da CNN, apresentador, escritor, jornalista renomado e ex-presidente do Conselho Editorial da N1. Obrigada, Sr. Sadler, por estar conosco e pelo seu tempo. Fico feliz em estar aqui. Então, você já esteve em todo lugar. O que você viu que te deixou preocupada quando presidiu o Conselho Editorial da N1 nos primeiros anos? Bem, a mídia, como todos nós sabemos, ele sempre foi sobre mais do que apenas relatar os fatos. Hoje é um instrumento de influência, de poder, às vezes eu diria até de intimidação. Estados, corporações e oligarcas já entenderam isso há anos. A diferença agora é que a tecnologia e as plataformas sociais tornaram isso mais rápido do que nunca, mais sujo e mais global. O que você vê agora é uma emissora que cofundei, a N1, afiliada da CNN nos Balcãs, alcançando mais de 20 milhões de pessoas. Um dos meios de comunicação mais independentes, se não o mais independente da região, agora está envolvido em uma batalha pela própria sobrevivência. E está no centro de uma disputa que foi transformada em arma por todos os lados. E como você mencionou, você tem os russos envolvidos nisso. Você tem uma disputa corporativa de private equity em andamento. E no centro disso está a batalha pelo que as pessoas aqui consideram mídia livre, pela minha experiência dentro da sala de reuniões e do conselho editorial, tem sido muito mais do que isso. Tem sido influência do proprietário em meus registros durante quase os primeiros 5 anos em que estive envolvido nisso. Saí há mais de 5 anos. E o que eu vi no ar foi uma aceleração da mídia sendo usada como arma em um clima onde a mídia independente na Sérvia está sob condições extremas de captura pelo Estado. Então tem todos os ingredientes de influências geopolíticas, impactando em uma área pequena comparada ao resto do mundo, mas ainda assim tóxica e agressiva. Então, Sr. Sadler, alguns telespectadores podem dizer: se você é dono, é seu, mas não no jornalismo. Não funciona assim. Quão incomum é para os donos da mídia participarem das reuniões editoriais? Qual é o risco para a independência jornalística aqui? Bem, os conselhos editoriais estão lá para definir os padrões de transparência e boa governança. Então, eu fiquei menos do que satisfeito, posso colocar dessa forma, com o presidente do grupo participando das reuniões do conselho editorial e impondo condições e questões de governança aos jornalistas. Deveria haver uma separação de poderes. Não havia, e depois passou a haver, depois que eu reclamei muito sobre isso. E isso levou a um relatório de benchmarking que foi compilado por um jornalista independente da BBC. No fim, o relatório independente prometido aos interessados foi enterrado também. Então, foi nesse momento que decidi deixar aquela organização. E a CNN, devo dizer, todas as suas afiliadas ao redor do mundo, e são mais de 200. Nenhuma dessas afiliadas realmente segue as diretrizes editoriais da CNN. São entidades independentes por si só. Então, cada uma delas tem sua própria influência editorial sobre como cobrem as histórias, como cobrem as notícias. Como você corretamente disse, os proprietários podem fazer o que quiserem. Mas os jornalistas, a credibilidade deles depende deles se manterem independentes e não serem submetidos às forças de captura do Estado ou tentativas de captura do Estado, nem ao que acontece nas salas de reunião do lado comercial. Sim, Sr. Sadler, a trama se complica ainda mais porque nessa história nos Balcãs, você vai explicar em breve por quê. Isso importa além dos Balcãs e há muito dinheiro vivo vindo de trás, certo? Então, como tudo isso está relacionado, junte tudo para nós. Bem, o fundamental disso é que uma organização de mídia, e há alguns ótimos jornalistas nela, está, na minha opinião, genuinamente de forma involuntária no nível jornalístico. No nível mais alto é completamente diferente. Eu estive nesse nível mais alto, então tenho conhecimento interno, sabe? Acredito que eles estão lutando por uma mídia livre. Mas há outro lado da moeda. A maneira como as notícias estão sendo cobertas, na minha visão, na minha opinião, é voltada para fortalecer as chances do proprietário que foi destituído, mas ainda mantém influência e está promovendo por meio da N1 uma reação rebelde e uma mídia unida contra o acionista majoritário. E essa batalha terminará nos tribunais da Holanda e do Reino Unido.
Estamos falando de centenas de milhões, até bilhões de dólares em valor e alavancagem de dívida. Então, estamos falando de apostas muito altas. É mais do que jornalistas apenas fazendo seu trabalho. É quando jornalistas, na minha opinião, são contratados para servir a interesses sem realmente conhecer todos os detalhes de um jogo mais amplo que envolve comércio, política e influência. E orquestrado a partir Moscou, no nosso caso, mas não só isso. Francamente, por que o público em Bruxelas, Washington ou Jerusalém deveria prestar atenção a esse exemplo específico? Bem, as alegações de envolvimento russo têm sido muitas e nada foi verificado. Eles são conexões entre pontos, preciso enfatizar isso. Mas, quando você tem envolvimento russo, antes de 22 que estava envolvido em uma empresa, então, obviamente, nesse ambiente de armas, aqueles que estariam lutando contra eles vão usar essa conexão russa como um ponto para marcar pontos. Na verdade, ambos os lados usam a sombra de Rússia para tentar afastar o outro. ponto de vista. Por que isso deveria importar além desse pequeno grupo no sudeste da Europa? Porque isso afeta, na minha opinião, todo o espectro da mídia global, onde os negócios, veja as atividades empresariais da família de Donald Trump, veja Israel e o que está acontecendo lá. Morei em Israel e cobri muitas histórias de lá por anos. E o jornalismo precisa ter acesso. O jornalismo precisa ter responsabilidade. Para aqueles que querem responsabilizar no poder, devem responsabilizá-los, mas também precisa ter responsabilidade própria. E aí está o cerne do problema, eu acho. Antes de agradecermos, Sr. Sadler, o senhor já fez reportagens em zonas de conflito pelo mundo, como mencionou. Onde isso se encaixa em termos de ameaças ao jornalismo livre e independente? Olha, já houve ameaças à vida e à integridade física de jornalistas que estariam no campo independente. Mas eu Questiona o real significado de ser independente atualmente. Acho que os cidadãos estão presos nisso. Sejam sérvios, israelenses ou americanos, estão confusos, desconfiados e muito irritados. E os cidadãos ficam à mercê de um cenário de informações fragmentado, onde a verdade é contestada e a confiança se desgasta a cada dia. O resultado é uma sociedade à beira de falhas, divisões profundas, riscos crescentes e uma esfera pública onde o Ocidente... Os valores democráticos ocidentais estão sendo corroídos diariamente. Sim, isso está sendo utilizado por outras forças. Sr. Brent Sadler, jornalista renomado, agradeço muito pelo seu tempo e pelos insights sobre esse tema importante.